É uma alegria estar aqui mais uma vez, depois de algum tempo, para conversar com vocês sobre o Evangelho de Jesus. Eu gosto muito de falar do Evangelho, talvez para ver se eu entendo, né? Que a gente falando bastante, quem sabe a gente aprende alguma coisa e consegue iniciar a praticar. Jesus, claro, nós sabemos, um espírito crístico, governador da terra, segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, quase um Deus para nós, porque nós sabemos que Jesus não é Deus, né? A Igreja Católica acredita que ele seja, mas nós sabemos que Jesus é realmente um espírito que, se a terra fosse tudo que existe, ele seria Deus, porque ele é espírito máximo, governador da terra. E para ter uma ideia da magnitude desse espírito, basta dizermos que, segundo Emmanuel ainda, no início da formação da terra, ele já era um espírito crístico, ou seja, que havia atingido a evolução possível que nós sequer podemos imaginar. E isso aconteceu entre 4,5 e 5,5 bilhões de anos. Então imagine a distância em termos de grandeza, de evolução, que Jesus está de nós. Merece de nós todo o respeito, todo o amor, né? Porque ele é o nosso guia, ele é o nosso orientador. Mas às vezes, lendo o Evangelho, nós ficamos confusos. Porque à medida que nós desenvolvemos o nosso intelecto, à medida que nós desenvolvemos a nossa inteligência, nós passamos a questionar as coisas. É natural, como uma criança, não é? A criança, enquanto pequenininha, ela nos obedece cegamente, aceita tudo que a gente fala, cada vez menos, né? Hoje uma criança com 2 anos já não adianta dizer não, sim, tem que explicar por quê. Eu tenho um neto bem assim, dá um trabalho danado. E nós não somos diferentes enquanto espíritos. Nós acreditávamos em tantas coisas do passado que hoje nos parecem absurdas. Ainda recentemente, porque em termos de 2.000 anos, 1.000 anos é recente, diante da eternidade, nós acreditávamos em céu, inferno. Nós acreditávamos que Deus podia nos mandar para o inferno por termos errado em uma única encarnação. Nascemos, morremos logo depois, porque diante da eternidade, segundo palavras do próprio Kardec, ainda que vivamos 100 anos é menos que um piscar de olhos, e a gente é mandado para o inferno por toda a eternidade. Acreditávamos piamente nisso. Ou acreditávamos igualmente que pelo simples fato de aceitarmos Jesus formalmente, adquirirmos uma religião, um rótulo religioso, isso nos levaria para o céu. Nem pensávamos, nem imaginávamos que as duas coisas são igualmente absurdas. O inferno, óbvio, né? Eu costumo dizer, se vocês quiserem ter uma ideia do que é o inferno, põe o fogo na chama do fogão, o dedo na chama do fogão e tira rapidinho. Projeta aquela dor para o corpo todo e para toda a eternidade. Porque é o que a Bíblia diz, né? Onde o bicho não morre e o fogo não se apaga. Então, inferno nem pensar. Mas nós não acreditamos em inferno. É verdade que a gente morre de medo do umbral, mas de inferno não. E o céu? Também nos parece incoerente. Porque, afinal de contas, a figura que se faz do céu, que a igreja nos traz, é um lugar de beatitude. Passaremos a eternidade orando a Deus, cantando louvores a Deus. Parece bonito, mas tenta rezar o dia inteiro para ver. Se eu falar aqui 1 hora, todo mundo começa a bocejar e começa mentalmente a tirar dardos. Vai dormir.
Então não tem coerência. Mas nós acreditávamos, não acreditávamos? Hoje não acreditamos mais, porque nós já desenvolvemos uma capacidade de raciocínio e questionamos. Deus não pode ser isso. Deus não é isso. E o Espiritismo veio nos mostrar um Deus que nós podemos aceitar, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, nos mostrou a reencarnação como meio de evolução, nos mostrou que somos espíritos e que se estamos hoje encarnados, isso é um incidente na nossa vida. É um momento na nossa vida para realizarmos um trabalho. O nosso corpo é uma dádiva de Deus para a gente fazer alguma coisa, mas não é o fim para nós. Nós não somos daqui. Nós somos espíritos e, como tais, somos habitantes da espiritualidade. Igual o mergulhador que usa o seu escafandro para mergulhar, temos que voltar à tona e voltar à espiritualidade. Isso é importante para nós compreendermos, então, aquilo que se passa na nossa vida e para compreendermos os ensinamentos de Jesus, que naquele momento nos pareceram incoerentes. Se nós pegarmos o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que fala do Consolador prometido, nós veremos que Jesus falou assim: vinde a mim todos vós que achais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, e encontrareis descanso para as vossas almas. E concluiu: o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Palavras bonitas que nos empolgam, mas se nós olharmos lá para o passado, na história do cristianismo, a começar por Jesus e pelos seus seguidores, parece que ele mentiu. Vocês já pararam para pensar como foi a vida dos primeiros cristãos? Sofrimentos, perseguições, morte, todo tipo de violência. O circo romano foi apenas um momento em que os cristãos eram jogados para a diversão daqueles senhores poderosos enquanto eram devorados. Era alegria ver os cristãos sendo devorados, queimados em praça pública. Dizem que a história do incêndio de Roma foi porque eles estavam queimando cristãos amarrados nos troncos e o fogo se espalhou. Aí o Nero inventou a desculpa que quem pôs fogo em Roma foram os cristãos, porque o fogo teria partido, não sei se isso é verdade, dos cristãos que estavam sendo queimados vivos. Então, como é que o jugo é suave e o fardo é leve? Não parece incoerente? Parece. Só parece. Porque nós olhamos com as vistas daquele tempo, da nossa compreensão daquele tempo. E que imaginávamos que Jesus falava para nós daquele momento, daquela encarnação. Mas ele falava para espíritos, ele não falava para corpos. Ele olhava para o futuro, ele olhava para nós nos séculos vindouros. Ele falava da nossa evolução, ele falava do nosso crescimento. E aí nós passamos a compreender que, apesar dos dissabores, dos sofrimentos, das angústias, tinha uma razão de ser, era um momento apenas na nossa vida. E que não significava realmente nada diante do todo, diante da grandiosidade daquilo que nos esperava. Jesus falava para a eternidade. Ele não falava para aquele momento. Como ele disse lá, enquanto julgado, meu reino não é deste mundo por ora. Ou seja, eu estou construindo o meu reino. Por isso essas injustiças. Em uma outra passagem, que na realidade é o tema dessa nossa conversa de hoje, ele fala: não vim destruir a lei. Por quê? Ele era acusado, né? Jesus não fazia nada de errado. Ao contrário, só fazia o bem, fazia caridade, curava pessoas, pregava a paz. Ele não deixava se envolver, não se deixava envolver em política.
em politicagem. E existia naquele tempo, como ainda hoje, uma luta muito grande dos judeus para se libertar do jugo romano. E eles tentavam envolver todas as pessoas que tinham influência para que se agregassem ao seu grupo de luta contra a dominação romana. E Jesus não queria saber disso, ele não falava. Eles esperavam o Messias, e o Messias para os judeus era o libertador. O Messias não tinha um sentido religioso, mas um sentido físico. Era aquele que viria para libertá-los do jugo romano. E o tentaram, para tentar pegar aquela história do dinheiro. Perguntaram para ele: mestre, é justo pagar imposto a César? Ele estava subjugado. O que dizer? Eles achavam que iam pegar o Jesus com essa pergunta. Ele pediu uma moedinha, olhou, falou: de quem é a efígie que está aqui? Ou seja, o rosto de quem está? É do César. Então dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, não me envolvam nisso. Ele não falava de política. Mas ele não levava muito a sério a lei dos judeus também. Os judeus eram ciosos quanto ao cumprimento das suas leis. Os romanos respeitavam as leis dos judeus desde que não interferissem com o império. Eles tinham seus próprios tribunais, o sinédrio, e eles aplicavam para os judeus as suas leis. E uma dessas leis era, por exemplo, a guarda do sábado. O sábado era, e ainda é até hoje para os judeus, sagrado. De 6 horas da sexta-feira até 6 horas do sábado, não se faz nada. Nem comida se podia fazer. Tinha que se fazer antes, para se alimentar. Até a distância que podia percorrer era determinada. Só que Jesus ignorava o sábado, continuava fazendo o que ele sempre fazia. Divulgar a sua mensagem, curar pessoas, socorrer todos aqueles que o procuravam, Imagine se alguém chegasse para ele no sábado e dissesse: mestre, eu estou doente, me cure, por favor. E ele dissesse: filho, volte na segunda. Hoje eu não posso, hoje é sábado. Ele não fazia isso. Ele atendia a todos. E por isso ele era acusado de não respeitar as leis. E era um dos motivos porque os judeus o perseguiam. Então ele disse: não pensem que vim destruir a lei, mas vim dar-lhe cumprimento. Uma vez que eu lhes afirmo que não passará um jota ou um tio sem que... não passará o tempo, essa terra, sem que tudo seja cumprido, até o último jota, o último tio. Não sei por que o jota e o tio. Mas até que tudo se cumpra na lei e nos profetas, nada terminará. Bom, se ele não cumpria a lei, como é que ele vinha? Se ele não respeitava, como é que ele veio cumprir a lei? Mais uma vez, nós precisamos pensar como espíritas, Os ensinamentos dados pelo Espírito da Verdade, que foi enviado pelo próprio Jesus, que pela mão de Kardec nos trouxe essa doutrina maravilhosa. Quais eram as leis que Jesus falava? O Evangelho segundo o Espiritismo nos esclarece, e nós sabemos que existiam 2 tipos de leis. As leis civis, todas trazidas por Moisés, muito sábias, por sinal, muito à frente da época, que falavam de tudo, desde doenças até o trato com a terra, animais. Enfim, era uma verdadeira constituição muito sábia, porque Moisés era sábio, foi criado como príncipe, tinha posse de maiores conhecimentos da época. Mas não era dessas leis que Jesus falava. Ele falava as leis divinas, especialmente dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Olha aí, todo mundo aprendeu os 10 mandamentos, não aprendeu? Todo mundo aqui, a maioria pelo menos foi católico, fez a primeira comunhão. E para fazer a primeira comunhão tinha que decorar os 10 mandamentos. Eu também decorei. Só que eu esqueci, mas está no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se assustem, é só abrir o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo que estão lá os 10 mandamentos. E do que eles falam?
Os 2 primeiros falam de Deus, da necessidade, do amor e submissão a Deus. E os outros 8 falam do quê? Tem o terceiro, que é a guarda do sábado, que não tem muito a ver com isso, era uma lei importante, porque disciplinava, obrigava as pessoas a terem um descanso necessário. Mas os outros 7 mandamentos falam de respeito ao próximo, de amor. Não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, enfim. Não vou repetir aqui, porque também eu teria que ler. Mas leis que dizem respeito ao relacionamento humano. E eu ouso dizer que todas as vicissitudes da vida, inclusive hoje, todos os problemas da vida decorrem do desrespeito a um desses mandamentos. É por isso que Jesus, inclusive, repetiu de uma forma diferente no Sermão da Montanha. Porque os 10 mandamentos foi trazido para uma época em que éramos ainda mais ignorantes, então era impositivo. Não faça isso, não faça, não faça, não faça, é proibido fazer. Porque era assim que nós entendíamos, era assim que nós éramos capazes de entender. No Sermão da Montanha, Jesus disse, faça assim. Ou seja, já mudamos o estágio. Bem-aventurado aquele que faz desta forma, o manso, pacífico, misericordioso. Todos os ensinamentos de Jesus foram voltados para esse conceito do amor ao próximo, da fraternidade. Tanto que perguntaram para ele qual é o maior dos mandamentos, né? Qual o maior dos mandamentos? Mais uma vez, querendo testar Jesus, ele disse, o maior dos mandamentos é ama a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante a este, ama teu próximo como a ti mesmo. Eu acho que se Jesus voltasse hoje e nós perguntássemos para ele, qual desses 2 é o maior dos mandamentos? Claro, nós, por escrúpulo religioso, nós diríamos, ama Deus sobre todas as coisas. Tá certo. Mas se tivermos que escolher um, eu diria que é ama teu próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque hoje nós sabemos, nós espíritas sabemos, que não é possível amar a Deus sem amar ao próximo. Nós amamos a Deus através do próximo. Não adianta amar a Deus e pisar no próximo. Não tem o menor sentido. Isso é importante se nós levarmos em conta o que nós sabemos hoje. Ou pelo menos nós pensamos que sabemos, né? Que a gente acha que sabe muito, mas no fim a gente está começando a aprender. Antes a gente acreditava no céu, que é fantasiado e mostrado de mais variadas formas, que Deus faria em determinado momento, Jesus desceria do céu na sua nova Jerusalém, que os evangélicos gostam muito de falar, bonita, com muros de ouro, calçadas de ouro, maravilhoso. É um quadro maravilhoso, realmente, pintado pela mente religiosa, para que a gente vivesse lá feliz. Mas o Espiritismo vem nos ensinar que não será assim. Esse mundo existirá? Sim, existirá, mas construído por nós. Construído por nós. Sob a égide de Jesus, orientado pelos nossos mentores, nós temos que construir esse mundo se quisermos ser felizes. E como construir esse mundo não respeitando o nosso irmão? Porque amar é um termo muito amplo. Quando nós falamos em amar, nós imaginamos aquele sentimento de coração, aquele sentimento que nem dá para a gente definir. Eu, pelo menos, não sei definir, mas é um sentimento. Mas o amar que Jesus fala é ação. Não é sentimento só. É ação. Ação visando o quê? O bem do próximo
e, consequentemente, o nosso bem geral. Porque enquanto nós tivermos alguém sofrendo, enquanto nós tivermos alguém em angústia, enquanto nós tivermos alguém necessitado, enquanto o nosso irmão estiver sofrendo no nosso lado, nós não seremos felizes também. Eu acho que todo mundo aqui tem alguém na família doente. Ou quase todo mundo tem, sempre tem. A gente é feliz quando alguém que a gente ama está doente? Não é. A gente é feliz quando vê um nosso ente querido desempregado. A gente não se exaspera. Alguém que a gente ama, que perdeu o emprego, que tem uma família para sustentar, a gente não fica preocupado, exasperado com isso? Fica. Eu acho que dá para a gente entender esse princípio do que é amar ao próximo como a si mesmo. Ah, mas eu não posso fazer isso. Claro, ninguém está dizendo que a gente deva salvar o mundo. Nós devemos fazer a nossa parte, nos esforçar no sentido, pelo menos, de não contribuirmos para o sofrimento do nosso próximo. E é o que os 10 mandamentos dizem: não mate, não roube, não pegue o que não é seu, não calunie, não testemunhe falso. São condutas que infelicitam o homem. São condutas que fazem com que a humanidade não seja feliz. E isso está na lei. É dessa lei que Jesus falava, a lei do amor. Porque todos os profetas, todas as leis, tudo que Jesus ensinou, visava esse congraçamento pelo amor. Pelo amor-ação, não o amor-sentimento apenas. Porque o amor-sentimento pode ser inócuo se nós não fizermos nada com ele, né? É como a caridade. A gente fala tanto em caridade, né? Fora da caridade não há salvação. O Espiritismo nos ensina isso. E alguns até questionam. Os evangélicos, eu tenho parentes evangélicos, tenho 2 irmãos evangélicos, questionam. Então você está querendo comprar o céu com caridade? Basta dar esmola. E tem até um sentido pensar nisso, né? A gente chama de caridade dar esmola, dar uma roupa usada, dar um prato de comida. É caridade? É. Porque quem recebe, que está necessitado, cara, num frio desse, se a gente der uma blusa usada para alguém que está passando frio, que maravilha que é. Mas não será caridade para ele, mas não será para nós se não tiver brotado de um sentimento de amor. Se o que nós fazemos é mecânico, ou porque estamos intencionados: eu vou fazer isso para me ser salvo, vou fazer isso para não ir para o umbral, vou fazer isso para ir lá para a parte boa de nosso lar, e tem a parte ruim do nosso lar também, né? As câmaras de retificação. Quem leu o nosso lar aqui, quem não leu o nosso lar, leia, é importante, né? Então, na realidade, é isso que Jesus ensinava, o nosso exercício para o amor. Quando ele diz que isso não passará até que se cumpra toda a lei e todos os profetas, ele quis dizer realmente: enquanto vocês não aprenderem a amar, enquanto vocês não aprenderem a respeitar o seu irmão, enquanto vocês não aprenderem a ser fraternos, vocês não serão felizes. Porque nós não vivemos isoladamente, nós vivemos em coletividade. E numa coletividade, se tiver alguém infeliz, nós não somos felizes também. Então esse ensinamento de Jesus é importante para nós nos exercitarmos, né? Para nós aprendermos a nos esforçar cada vez mais no sentido de corrigir a nossa conduta e nos enquadrar nessas leis maravilhosas, né? Que não apenas os 10 mandamentos, mas que Jesus nos ensinou, que o Espírito da Verdade veio nos trazer através de Kardec, por um lado, nos mostrando que somos eternos e nos mostrando uma vida longa e que nos parece muitas vezes difícil, né? Imagine uma caminhada que nós tenhamos que fazer e que imaginamos difícil chegar ao seu término, mas ao mesmo tempo nos dá a certeza de que não estamos desamparados em nenhum momento. Que basta que nós queiramos seguir, basta que nós queiramos nos esforçar e que Deus está conosco, que Jesus está conosco. Os nossos mentores, amigos estão nos amparando
estão de braços dados conosco para que nós possamos alcançar o nosso destino em segurança. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, ninguém chega à perfeição se não seguir o exemplo de Jesus. Diriam: mas é impossível. Eu já ouvi essa frase muitas vezes. Jesus era Jesus. Parece simplista, né? Mas na realidade Jesus era Jesus. Um espírito crístico que aparentemente pode nos parecer fácil aquilo que Jesus passou pela sua grandeza. Mas ele tinha o seu lado material igualzinho ao nosso. Sofria dor, sofria frio, sofria fome, como todos nós. E ao mesmo tempo ele não exigiu de nós que nós nos tornássemos santos de uma hora para outra. Quando ele disse lá da cruz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, ele estava dizendo: dê-lhes tempo que eles vão aprender. Dê-lhes tempo, eles vão aprender. Então todos os ensinamentos de Jesus que nos parecem hoje até incoerentes, como ele diz: ama o teu inimigo, ora pelo teu inimigo, nos parece tão difícil, porque nós achamos que nós devemos abraçar e beijar o nosso inimigo agora. Mas o que Jesus dizia é que nós devemos nos esforçar para entender o nosso inimigo, para compreender que aquele que faz o mal é um doente, que não precisa de vingança, mas precisa de amor. Ainda que esse amor seja apenas a renúncia da vingança, a renúncia do desejo do mal para aquele nosso irmão, já é um começo. Todos esses ensinamentos, ele quer dizer: esforcem-se para chegar a isso. Esforcem-se para aprender a perdoar, esforcem-se para aprender a amar. Porque só assim nós chegaremos a Deus. Que Jesus possa nos abençoar. Uma boa noite a todos.